neste quinto domingo da Quaresma, neste segundo dia do nosso retiro, seguindo as pegadas de São José, provedor da Casa de Nazaré, provedor da Santa Igreja, né, e provedor de nossa ordem. E iniciemos invocando as luzes do Espírito Santo sobre os nossos corações, para que esse retiro possa nos ajudar, por intercessão de São José e pelo seu exemplo, a nos preparar a acolher Jesus e o seu mistério e viver uma verdadeira Páscoa este ano, como o Senhor quer, na graça de Deus, né? Do mesmo modo como São José acolheu e colaborou com este mistério da nossa redenção. Também nós possamos nos dispor a colaborar com o Senhor, para que a sua graça, a graça da sua Páscoa, seja uma realidade para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Acendei, Senhor. Eu sempre esqueço. Então, que o Espírito Santo venha sobre todos nós, abra o nosso coração e a nossa mente, infunda o fogo do seu amor sobre os nossos corações, para que possamos discernir sempre sobre suas inspirações em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nosso cérebro tem, né, ele trava quando tem que travar e basta, não é? Meus irmãos, nós, nessa última consideração, nessa nossa última meditação, nós tivemos 3 meditações. A primeira, né, na primeira meditação, nós meditamos a respeito do ano de São José, proclamado pelo Papa, o que ele significa e como nós podemos vivê-lo. Tinha feito, inclusive, uma referência ao decreto da Congregação da Penitenciária Apostólica, não é? No mesmo dia em que o Santo Padre proclamou o ano de São José, no dia 8 de dezembro do ano passado. O ano de São José vai de 8 de dezembro até 8 de dezembro do ano que vem. Nós sabemos por quê, né? O Santo Padre, o Papa Pio IX, proclamou São José, patrono de toda a Igreja Universal, justamente no dia 8 de dezembro, né, de modo proposital. Ele mesmo tinha declarado em 1800 esqueci o ano agora, 54, né, a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. 4 anos depois, Nossa Senhora em Lourdes, né, confirmou que esse mistério, né, essa verdade, né, de fé, inclusive, a respeito da Mãe de Deus, concebida sem pecado. Pois foi no dia 8 de dezembro, portanto, de 1870, que o Santo Padre quis proclamar São José, patrono de toda a Igreja Universal, porque São José e Nossa Senhora estão numa linha importante, de primeira linha, na nossa vida cristã, né? Não só atualmente como intercessores, né, mas foram associados, essa é a verdade, ao mistério da redenção. E não somente naquele momento, mas, né, aquilo que se diz a respeito de Nossa Senhora, é claro que São José num outro patamar, mas se aplica também a São José, ou seja, Nossa Senhora e São José foram associados, foram chamados para serem, de uma certa forma, né, canais da encarnação de Nosso Senhor e, portanto, da nossa salvação. Isso não foi feito de uma vez por todas ali, mas eles nos acompanham, porque a cada um de nós, pessoalmente, né, é dado a liberdade de acolher ou não
e de fazer cada um, portanto, o seu caminho de adesão ao mistério de Jesus. E por isso eles participam conosco de cada um de nós, nosso caminho. Participa também do caminho da igreja, na sua missão de ser instrumento de evangelização, de salvação, né, para todos os povos, né, até o fim dos tempos. E, assim como Cristo prometeu aos apóstolos, e, portanto, à igreja, de que ele estaria com eles, conosco, até o fim dos tempos da tarefa, nós temos a certeza de que, com Jesus e auxiliando-nos nesse nosso caminho, no caminho da igreja de todos os tempos, até o fim dos tempos, Nossa Senhora e São José estarão juntos. O Pio IX deixou isso muito claro. Por isso, ele quis proclamar São José, patrono da igreja, no dia 8 de dezembro, para dizer que ele está, assim, sendo esposo da Virgem Maria e pai nutrício de Nosso Senhor, ele está junto com ela nesta caminhada nossa da igreja, na nossa luta contínua, né, em aderir e crescer na graça de Nosso Senhor, no seu segmento, né. São José nos ajuda muito. E eu dizia, portanto, a respeito, naquela primeira colocação, que a respeito da indulgência plenária, Rose ontem me trouxe uma informação de que alguém de vocês tinha pedido para falar um pouquinho sobre as indulgências desse ano, né? Então eu tenho aqui o decreto na minha mão e eu vou ler para vocês todas as condições, né, para se lucrar indulgência, as indulgências neste ano de pandemia, inclusive neste ano dedicado a São José. Eu vou direto no dom das indulgências concedidas, né? Porque o texto faz uma apresentação, faz uma introdução, né, e a respeito do ano, mas eu vou direto nas indulgências, porque depois nós entramos no nosso tema de hoje. Então, veja, concede-se indulgência plenária. Todos nós sabemos o que significa isso, né? Não precisa que eu diga aqui, né? Depois vocês podem pesquisar, né? Mas a indulgência plenária, ou seja, todos nós recebemos o cancelamento de nossos pecados plenamente, o perdão, né, dos nossos pecados. Nas condições de costume, ou seja, confissão sacramental, isso para se obter a indulgência plenária, é preciso, se obtém nessas condições. Essa é a indulgência que se concede durante este ano, do ano de São José. Confissão sacramental, comunhão eucarística, né, e a oração pelas intenções Santo Padre. Geralmente, essas orações nas intenções Santo Padre. Por que nas intenções Santo Padre? Santo Padre, o Papa Francisco. Porque, meus irmãos, se a gente reza, quando nós oramos, né, a oração é uma coisa tão, tão bonita. Nós somos carmelitas e a nossa primeira missão, né, o nosso primeiro apostolado também, né, e a primeira grande graça, ser carmelita, justamente de poder entrar numa escola que nos leva à intimidade com o Senhor e ao encontro com Ele através da prática e da vida de oração. Então a oração é como se, para nós, carmelitas, toda a vida do Carmelo, os frades, as monjas, os leigos, né, todo o caminho que nós fazemos, santificação dentro do Carmelo, ela parte de um núcleo. E este núcleo é a experiência de oração
que nós buscamos fazer através dos ensinamentos dos nossos mestres, da experiência deles, dos nossos místicos, especialmente. Fundadores. Santa Teresa, Santa Madre Teresa e Santo Padre João da Cruz, né? Especialmente. E vejam, a oração, ela, quando nós rezamos, ela nos coloca em união com o Senhor, no diálogo com Ele, na intimidade com Ele, mas também, né, principalmente quando se trata de levar pessoas, o mundo, as nossas necessidades, nossas circunstâncias para junto do Senhor, quer dizer, nos compromete, a oração nos compromete com a realidade das coisas. Né? Santa Teresa via nessa entrega à vida de oração, né, que vai junto com o crescimento das virtudes. Né? Aliás, ela fala até em virtudes de condição, ou seja, né, é preciso ter algumas virtudes já para começar o caminho de oração, né, as virtudes fundamentais que ela coloca no caminho de perfeição. Eu sempre gosto de dizer 4 virtudes, ela fala de 3, mas depois, capítulo 22, nos capítulos seguintes, né, alguns, ela fala da 4ª condição, 4ª virtude importantíssima, que é a determinada determinação. Né? E então, veja, a nossa vida de oração, Santa Madre intuiu, descobriu, foi levada pela graça de Deus, né, a criar e instituir a vida carmelitana, né, descalça, digamos assim, reformada, né, a partir da sua experiência, para que pudesse as almas que seguem este caminho de oração, portanto, né, e o Carmelo é definido por isso, né, e chamado a ser esta luz, este caminho no Carmelo, esse caminho cuja oração é o centro, o núcleo irradiador de toda a vida, né, existe, né, para que seja essa nossa condição e esse nosso carisma para a igreja, para o mundo. É muito interessante, não é para mim, não é para a minha salvação apenas. Né? Não. O que posso fazer? Eu perguntava a Santa Teresa, o que posso eu fazer, né, para que para poder ao menos reparar, né, os erros cometidos pelos homens, pelas mulheres. Né? Ela pensava protestantismo, depois no tempo dela, na realidade da América, né? Descoberta, novos povos, etc. Mas também era atenta a todas as coisas, o mundo com né, com as suas artimanhas, né, que ela praticamente juntava todas as armadilhas do mundo e as coisas ruins do mundo resumidas, quem sabe, na questão da honra, né, da busca da própria honra, etc. Então, o que eu posso fazer, né, para que a igreja seja fortificada e possa, de fato, né, assumir e levar adiante as suas lutas, né, nas suas lutas, e especialmente nessa luta travada, né, pela igreja, né, luta para poder exercer e levar as pessoas, de fato, a alegria da descoberta da graça, a abertura da graça, o encontro com a graça de Deus em Jesus. O que eu posso fazer? Então essa é a pergunta, não é? Então, quando nós rezamos, nós trazemos, portanto, toda a realidade, e a nossa oração ela é motivada, né, por isso, principalmente, para que eu, ao, né,
entrar na intimidade de Deus, me aproximar dele, possa levar comigo toda a realidade circundante. Como Santa Teresinha, né, dizia, né, aplicando a oração, a descoberta de Arquimedes, né, me deu uma alavanca e eu elevo o mundo, me deu uma alavanca que eu sustento o mundo. E Santa Teresinha descobriu a alavanca que eleva o mundo para Deus e que o santifica é justamente a oração. E por isso nós rezamos, portanto, né, oramos, e na nossa oração nós trazemos a realidade das coisas do mundo, da igreja, principalmente, para junto de Deus. E isso né, é um meio eficacíssimo para santificar o mundo. É o que eu posso fazer. Então, o que o Carmelo é chamado a fazer também, cada um de nós, as nossas realidades, né? as nossas vidas. Por isso, quando para receber a indulgência a igreja diz, nós devemos rezar como condição para poder receber as orações costumeiras, nas intenções do Santo Padre, é porque o Santo Padre, o Papa, ele nele se concentra todas as necessidades da igreja. Não é que o Santo Padre saiba de tudo, às vezes, que acontece, mas sabe muito mais do que nós sabemos. Ele conhece as realidades, ele é inspirado para isso, ele tem a graça de estar, né, da eleição de Deus, né, da vocação para ocupar o lugar de Pedro na igreja, importantíssimo. Então ele precisa de muita luz, discernimento, força, graça. Quando a gente reza para o Santo Padre na oração, para a bênção santíssima, nós pedimos isso, né? O Senhor proteja seus inimigos, que o Senhor lhe dê força, lhe dê luz, que ele precisa. Rezando pelo Santo Padre, portanto, nós rezamos por todos, porque nele se concentra, né? Ele, que é colocado para exercer o ministério petrino, se concentra, portanto, todas as necessidades da igreja. E todas as pessoas, portanto, porque a igreja é para todos, né? Então, muito importante isso, né? Para invocar a indulgência, rezar, confessar-se, comungar, rezar nas intenções do Santo Padre. Bom, concede indulgência, veja bem quantas concessões de indulgência, quantas condições importantes, principalmente nesse tempo de pandemia, o documento, o decreto, ele previu isso. Então vamos lá. Primeiro, concede indulgência aos fiéis que com espírito desapegado de qualquer pecado. É preciso ter uma condição espiritual também para receber, claro, né? Para a igreja, para receber o perdão de Deus, é preciso que você acredite no perdão. Como Jesus diz no Evangelho, quando conta aquela parábola do patrão, né, que perdoa a fortuna do seu empregado, porque ele pediu, implorou, ajoelhou-se. E o outro não foi capaz de perdoar o seu irmão, o seu amigo, o seu companheiro de trabalho, que lhe devia uma merreca. Então vejam, para receber o perdão de Deus, é preciso crer no perdão. E crer no perdão significa vivê-lo, estar aberto a perdoar, a receber perdão. Quer dizer, viver um clima de perdão. Isso é muito importante. Então, por isso, a indulgência é dada aos fiéis que com espírito desapegado de qualquer pecado. Espírito desapegado de qualquer pecado. Né? Desapegado de qualquer mal, ao menos consciente e deliberado. Participarem no ano de São José, nas ocasiões e com as modalidades determinadas por essa penitenciária apostólica. Tá. Concede-se indulgência plenária a todos os que meditarem na oração do Pai Nosso durante pelo menos 30 minutos. Na oração do Pai Nosso. Ou então, participarem no retiro espiritual de ao menos um dia que inclua uma meditação sobre São José. É o que nós fizemos. Então, se você se confessou, ou pode se confessar ainda, né, receber a comunhão eucarística, rezar nas intenções do Santo Padre, você já fez o retiro, pronto, só faltam as outras coisas.
para receber a indulgência. Depois, concede-se também indulgência. Veja bem, as pessoas estão se perguntando, como é que eu posso? Não, as igrejas estão fechadas, né? Eu não posso comungar, não posso me confessar, etc. Aqui em Belo Horizonte, nós mantemos a igreja aberta para confissões, visita ao Santíssimo, também comunhões nós podemos dar, mas individualmente, não se pode ter aglomeração, nem encontros de nenhum tipo na igreja. Aqueles que, exemplo de São José, praticarem uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual, poderão igualmente obter o dom da indulgência plenária. Depois vocês vão na internet e vejam lá, obras de misericórdia corporal e espiritual, quais são. Depois, é interessante que para cada concessão de indulgência, o decreto faz uma citação, uma referência a São José de uma vivência dele. Coisa que nós não podemos fazer aqui, ler o decreto todo. E cita, inclusive, Santa Teresa. Vou ler só o parágrafo que o decreto cita Santa Teresa e diz: Santa Teresa de Jesus reconheceu em São José o protetor para todas as circunstâncias da vida. Né? Mais recentemente, São João Paulo II reafirmou que a figura de São José adquire uma renovada atualidade para a Igreja do nosso tempo. Portanto, para reafirmar o patrocínio universal de São José em favor da Igreja, esta penitenciária concede indulgência aos fiéis que recitarem qualquer oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em honra de São José, como, por exemplo, a oração a vós, São José. Sabe? A oração a vós, São José, a oração a São José pela Igreja, que é a oração mais tradicional. Especialmente nos dias 19 de março, no dia 1º de maio, que é a festa do São José Operário, na festa da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José, no domingo de São José, segundo a tradição bizantina, no dia 19 de cada mês, em cada quarta-feira, dia dedicado à memória dos santos, segundo a tradição latina. Então, se nesses dias, né, nós rezarmos a oração a vós, São José, como exemplo, mas qualquer oração, né, que tenha sido legitimamente aprovada pela Igreja, recebe indulgência plenária. Indulgência plenária. Depois, no atual contexto da emergência sanitária, né, dom da indulgência plenária especialmente concedido às pessoas mais idosas, aos enfermos, aos agonizantes e a todos os que, por legítimos motivos, estão impossibilitados de sair de casa, se com o espírito desapegado de qualquer pecado e com a intenção de satisfazer, logo que possível, as 3 condições habituais: confissão sacramental, a comunhão eucarística e as orações pelo Santo Padre, em suas próprias casas, onde o impedimento as retiverem, rezarem um ato de piedade em honra de São José, conforto de enfermos padroeiros da boa morte, oferecendo com confiança. Então, indulgência plenária, nesse caso, para os idosos principalmente, né, para os enfermos, os agonizantes, as pessoas que estão impossibilitadas de sair de casa. Né? Mas aquelas pessoas que não estão em situação muito difícil, logo que puderem, confessar-se, comungar e rezar pelo Santo Padre. Tá bem? Então está aí as condições e as circunstâncias nas quais nós podemos receber indulgência plenária durante este tempo. Né? A indulgência, a graça de Deus, do perdão de Deus, que a Igreja nos concede, né, na sua, ela que guarda o tesouro da graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos entrar no nosso último tema, um tema que é, na verdade, o tema fundamental. Tema fundamental. Quando nós falamos do ano de São José, na primeira, e quando nós falamos do patronato de São José no Carmelo, né? São José, patrono do Carmelo. Ou seja, tudo aquilo que você vai falar de São José só pode fazê-lo, né, se fundamentado
naquilo que os evangelhos canônicos, né, os evangelhos nós temos, falam dele. É ali a nossa fonte principal. Então, nosso tema é São José nos evangelhos. Os evangelhos canônicos. Porque, imagina, né, os evangelhos apócrifos é um outro campo de estudo. Porque os evangelhos apócrifos também eles trazem notícias interessantes, inclusive que entraram para nós, né, que se refletem na nossa piedade popular. Por exemplo, os evangelhos canônicos, os evangelhos apócrifos que nós temos, por exemplo, no Evangelho de São Tiago, que nós temos a informação de que, né, do bastão de São José que floriu, porque ali, naquele Evangelho de São Tiago, é muito interessante, porque o bastão florido, nós fizemos menção dele como, né, símbolo da masculinidade de São José e da sua virgindade também. Mas no Evangelho apócrifo de São Tiago se diz de uma espécie de os sumos sacerdotes, eles, né, porque Maria para eles era muito importante, então precisava escolher o marido e havia muitos pretendentes para ela, então eles fizeram o seguinte, eles disseram o seguinte: quem for pretendente de Nossa Senhora tem, né, vai receber um bastão, né, seco, e o bastão que florir, esse foi escolhido por Deus. Então é como se tivesse pedido a Deus uma espécie de sinal, né, de que aquele homem foi de fato o escolhido para ser. Então, quer dizer, é meio fantasioso, claro, mas interessante também, porque, de fato, São José havia, primeiro que uma informação de que havia outros pretendentes, eu acho que é a coisa mais normal que tem. Mas quem não quer casar-se, não queria casar-se com Maria, né? Mulher bonita, né? Educada, gentil e mulher de Deus. Então, acho que havia muitos pretendentes, sim. Aliás, na vida de Jesus, escrita por um brasileiro aí, um frade dominicano, ele fala uma coisa interessante no início, na Anunciação. Ele diz que havia entre os pretendentes de São José, isso também é uma espécie de ficção baseada nos evangelhos apócrifos. Então, só de curiosidade, né, eu digo para vocês, mas ele dizia o seguinte, que havia entre os pretendentes que era, né, assim, era mais pivitado, sei lá, ele ficava toda hora procurando Nossa Senhora, tal, ia na janela dela, tal, e na rua cercava, né, não tinha aquela postura de São José, né, de tranquilidade, de paciência, né, ao mesmo tempo de firmeza, de força, quer dizer, um jovenzinho que estava ali, né, seguido somente pela paixão, um desejo de tê-la como sua esposa, noiva, etc., de casar-se com ela. E aí, quando o anjo visita Nossa Senhora e a chama, Maria, ela pensa imediatamente que seria ele que estava por ali, ao redor da casa, até ela tomar consciência de que era o anjo. É só uma curiosidade interessante. Mas isso para dizer que pretendentes podem ter havido, sim, muitos, né? São José, porém, foi o escolhido de Deus. Então, por isso, os evangelhos, eles são a fonte primária, os evangelhos canônicos, a fonte primária, depois de tudo que se pode dizer, inclusive, a mais. Porque os evangelhos nos dão indicações também, das quais você pode tirar outras conclusões. Mas nós não sabemos quase nada. São José aparece de repente, né? O nome de São José é citado nos evangelhos poucas vezes, né? Quer dizer, no Evangelho de Lucas, de Mateus, no início, no Evangelho da Infância de Jesus, e depois nos outros evangelhos, né? Algumas considerações. Eu tenho aqui um quadro
com todas as citações de todos os evangelhos, né, a respeito de São José. E aí, não dá para me passar isso para vocês, né, no sentido de dizer aqui, porque vai ficar, né, pesado. E não é o caso. Mas isso é possível, quer dizer, não em sentido sinótico, ou seja, que se pode ler, né, porque os evangelhos não falam a mesma coisa, é incrível, né? Quando se trata de São José, não se pode ter uma visão comparativa dos evangelhos, como em outros casos, né? Em outros casos. Principalmente os três evangelistas sinópticos, né? Lucas, Mateus e Marcos, você tem muitos episódios, justamente por isso se chamam sinópticos, e você pode colocar todos os episódios paralelamente, ver o que acrescenta, o que o outro deixa de dizer, etc. Mas com relação a São José, não. O que São Mateus fala de São José, fala só ele. O que Lucas fala de São José, só ele fala. Né? Nós já dizemos aqui como isso é importante a gente ter, né? Como o Evangelho de Mateus talvez seja mais importante no início, no capítulo 2, sobretudo, do Evangelho de Mateus, é todo ele sobre a perspectiva de São José. Né? Todos aqueles fatos ali, sob a perspectiva de São José. E o Evangelho de Lucas é mais sobre a perspectiva de Maria, né? Mas o cita São José também. Então, eu pensei em fazer o seguinte, já que nós não podemos passar todas as... e por questão mesmo de impossibilidade e de fugir também ao propósito nosso, porque eu queria ficar somente com os dados de fato que podem nos levar, nesse momento, à oração, né? Porque se trata de um retiro e não de um curso sobre São José. Mas é para saber, todos os evangelistas, de alguma forma, fazem referência, todos, inclusive São João, fazem referência a São José. Estou procurando aqui o texto. Que eu tinha. E isso aqui, veja bem, só rapidamente assim para dar um exemplo, né? Nós temos Mateus, os evangelhos de Mateus e de Lucas dedicam os primeiros 2 capítulos a São José, ao nascimento de Jesus. No primeiro capítulo, Mateus fala da genealogia, né, e do sim de São José, o anjo. E no segundo capítulo, a visita dos reis magos, a fuga do Egito, o retorno a Nazaré. Capítulo 2. No Evangelho de Lucas, né, no capítulo 1, o anúncio do nascimento de João Batista, a anunciação a Maria, a visita de Maria a Isabel, Zacarias, o Magnificat, o nascimento de João Batista, o Benedictus, né, de Zacarias. No segundo capítulo, o nascimento de Jesus, a circuncisão, a apresentação ao templo. Jesus entre os doutores, veja, a circuncisão, a apresentação ao templo, da onde São José está presente. Jesus entre os doutores, que é encontrado, muito importante, em Lucas, né? A vida escondida em Nazaré, e dedica o capítulo à pregação de João Batista e o batismo de Jesus, né? Aonde insere a genealogia. Diferente, portanto, de Mateus, vejam, né? Muito bem, então nós temos aqui no Evangelho de Mateus, principalmente capítulo 1, capítulo 2, né? Nascimento. Evangelho de Marcos, né? Se fala de São José apenas naquele momento em que Jesus é referido, quando Jesus volta para Nazaré
e o povo diz, se escandaliza dele, né? Porque ficou famoso, já estava, sua fama tinha já crescido, se espalhado, e aí as pessoas dizem, mas nós não conhecemos, né, quem ele é? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão José, tal, etc. Então, Marcos só fala isso. Evangelho de Lucas, nós já falamos aqui, não é? Capítulo 1, capítulo 2. Depois tem muitas outras citações que falam dos parentes de Jesus e, ao menos, fazem alusão a São José. O cara é conhecido como filho do carpinteiro, filho de José, né? Etc. Na genealogia de Lucas também. Interessante que as duas genealogias, quando São José, não se fala, né, em idade. Certamente São José não era um homem mais velho, né? Eu, assim, acredito que ele, de fato, seja um homem como os outros, né, que se casavam mais ou menos com 15 anos de idade, né? Então, assim, não era um homem velho, um senhor, né, como se costuma dizer. Não sabemos até onde, quando ele viveu, de repente ele desaparece, né? Quando Nossa Senhora vai, quando os parentes de Jesus, eles convencem Nossa Senhora de irem até Cafarnaum, onde Jesus está, para tentar dissuadi-lo, certamente, demovê-lo, de continuar fazendo o que se fazia, de deixar a sua pregação, quem sabe voltar para Nazaré. Os parentes estavam com medo do que pudesse acontecer a eles, né? Nós temos um episódio em que os parentes chegam, dizem que Jesus está louco, enlouquecido, então certamente começam a fazer alguma coisa para poder tirar Jesus daquela situação, e a fim de que não sobre para eles. Essa é a motivação. Nossa Senhora vai, eu sempre digo, quando Nossa Senhora aceita ir para junto de Jesus com seus parentes, né, porque eles pensavam que ele estivesse louco, Nossa Senhora deve ter tentado dizer para eles, escuta, eu conheço muito bem meu filho, né? Ele está fazendo o que Deus pediu para que ele fizesse. Ele tem uma missão, né? Vocês não vão conseguir, eu os conheço muito bem, vocês não vão, né, não vão conseguir trazê-lo de volta e demovê-lo, porque ele deve realizar a sua missão até o fim. Mas, né, eu vou lá só para assistir, né, isso e ver como estou certo. E de fato foi o que aconteceu. Jesus nem quis ir lá onde eles estavam, lá atrás da multidão que se reunia em torno de Jesus, né? Não quis nem falar com eles. Portanto, nesse momento, José já não estava presente, né? Já não se fala mais dele. E Nossa Senhora está só. Então, José deve ter morrido aí nessa época, antes. E os outros evangelistas sempre isso, né? O Evangelho de São João, somente duas situações. Quando Filipe encontrou Natanael e disse, encontramos, né, aquele de quem Moisés está escrito, né, por Moisés na lei e os profetas escreveram, Jesus, filho de José de Nazaré. Né? Quer dizer, Jesus era conhecido como filho de José, e José reconhecido como seu pai. Né? Isso foi muito importante na história. Eu queria, meus irmãos, para não me perder, eu queria pegar o resumo, e aqui eu faço isso porque, depois de ter dito isso, né, das poucas citações e de onde nós encontramos as citações mais importantes referentes a São José, que nós temos no Evangelho, é isso. Né? Eu queria passar só o resumo daquilo que os Evangelhos nos remetem da vida e da ação de São José na história do nascimento do Nosso Senhor, lendo
e passando com vocês, e aproveitando, comentando, o que o Santo Padre coloca logo no início, em praticamente três parágrafos. Ele resume tudo que os evangelhos dizem a respeito de São José. Depois eu gostaria de pegar com vocês ao menos 2 textos diretamente para a gente meditar. Ele diz assim: sabemos que São José era um humilde carpinteiro. De fato, é essa a profissão, né? Carpinteiro. Existe, a respeito da profissão de São José, muito interessante, o termo é usado, termo grego, é usado para dizer, pode ser traduzido com muitas coisas. Existe uma variedade de possibilidade de leitura no termo usado para falar da profissão de São José. Então, mais utilizado, que ele era um carpinteiro, ou seja, mais do que um lenhador, né? mais do que alguém que cortava, serrava madeira, um artista, né? Um verdadeiro artista, que trabalhava a madeira para fazer certamente muitas coisas. E, nesse sentido, também o importante é que ele tinha uma profissão, e justamente com essa profissão ganhava o seu ganha-pão, e para sustentar a família de Nazaré, que era uma das missões principais de São José. Não era a principal, porque a principal missão, né, é uma das missões de um pai de família normal, né? Sustentar a família, né, ganhar o pão de cada dia para a família, e ser pai no sentido de transmitir os ensinamentos da Torá, da lei, né? Ou seja, educar a criança e levá-la a crescer no ensino, né? Na transmissão das tradições judaicas, da oração e de todas as tradições, etc. Isso é muito importante também, né? E depois ser pai em todo sentido. Então, era um humilde carpinteiro, né? Desposado com Maria, né? Prometido em casamento, primeiro e depois, verdadeiramente casados, desposados, né? Comprometidos. Isso é muito, né? Nossa Senhora, veja bem que interessante, quando o anjo avisa São José que Nossa Senhora foi concebida pelo Espírito Santo, havia, né, um laço, né, de certo compromisso de São José com Nossa Senhora. Mas não tinham ainda se desposado. Vejam, São José pretendia casar-se com Nossa Senhora, né, mas ele só casa com Nossa Senhora depois que Nossa Senhora fica grávida, por desejo e por vontade de Deus. Quando ele queria largar em segredo por não entender, né, ou por entender que as coisas que estavam acontecendo não diziam respeito a ele, por humildade também, né? Muito interessante. Mas, esposado com Maria, São José acolhe, portanto, depois da encarnação do Verbo, pelo nascimento de Jesus, ele, né, aceita, como o anjo diz, não temas, José, em receber Maria como sua mãe, sua esposa. Um homem justo, diz o Mateus, né? José é o homem justo. Nesse sentido, eu queria retornar a esse texto que talvez seja um dos textos mais bonitos, né, da presença de São José, além dos 4 sonhos que nós temos, pelos quais José se recebe de Deus as indicações,
a respeito daquilo que ele deve fazer a cada momento. Mas eu queria, sobre este apelativo, né, que São Mateus faz a respeito de São José. O saber que Nossa Senhora estava grávida. São José, que era um homem justo, não querendo denunciá-la, resolveu deixá-la em segredo. É assim que o texto diz. Né? Agora veja, porque era um homem justo. Que tipo de justiça é essa? Né? Porque se a lei mandava que as mulheres pegas, né, as mulheres em adultério, né, Nossa Senhora estava grávida e não foi por ter estado com ele. Então, ele deveria também, até por dever moral, denunciá-la. E a pena era o apedrejamento. Mas José era um homem justo. Isso é muito bonito. É uma justiça diferente daquela justiça, né, de se aplicar a lei, da justiça até, de certa forma, vingativa, olho por olho, dente por dente. Mas São José, aquilo que nós dissemos nesses dias aí, ele não pensa mal a respeito de Maria. Nesse sentido, ele é justo. São José é justo no sentido da nova aliança. Né? A justiça, segundo Jesus, ela se afirma no amor, na caridade. É o centro da lei para Jesus. Esta revelação nova é o amor e a caridade que está acima, inclusive, da simples prática pela prática da lei. Ora, por isso Jesus, quantas vezes infringe o sábado, né? Infringe a lei do sábado. E quantos conflitos na vida de Jesus por causa disso, né? Porque aparentemente Jesus parece não dar importância às leis e às tradições, jogando por terra aquilo que o próprio Deus tinha pedido, que fosse respeitado e fosse vivido. E aí, meus irmãos, Jesus ensina muito bem o que é mais importante, né? Separa, ajuda-nos a discernir e coloca no centro a caridade em primeiro lugar. Né? A caridade é a lei. É a lei. O amor é a lei. Não pode haver lei que possa estar acima disso e me impedir que eu possa amar o outro. Santa Teresa entendeu muito bem isso, Santa Madre. Né? Quando Santa Madre diz que lá no livro das Fundações, ela falando de que rezar é muito importante, estar em oração, quem dera nós pudéssemos ter muito tempo, muitos momentos para poder estar dialogando com o Senhor em silêncio. E, no entanto, ela diz, isso é importante, isso se deve buscar. E, no entanto, e somente, né, por duas razões nós podemos deixar isso. E depois dá exemplos de pessoas que não tinham tempo nenhum para rezar. E ela diz o seguinte, as razões são as seguintes. As duas razões principais pelas quais nós podemos deixar, inclusive, de cumprir a lei. Por exemplo, a missa domingo. Quando é que eu posso... Quando é que não é uma falta deliberada minha não ir à missa aos domingos? Senão, por obediência, diz ela, a obediência e pela caridade. São as duas coisas que podem justificar
né? E não só justificar, que podem me impedir de ter a graça de poder estar junto do Senhor, rezando. Obediência e a caridade. Então, Santa Teresa entendeu que a caridade está em primeiro lugar. Se alguém precisando de mim, eu tenho uma outra coisa a fazer, eu tenho uma coisa para cumprir, um dever para cumprir, o dever maior é a caridade. Ela me chama, ela me obriga a deixar tudo para poder servir o irmão que está precisando de mim, naquele momento. Então, São José, veja, também Zacarias e Isabel foram chamados de justos. Mas qual a diferença? Existe uma diferença entre os dois? Entre São José e os dois justos? Porque, veja, Isabel e Zacarias estavam preocupados com outras coisas. Preocupados com outras coisas. Preocupados em como as pessoas iriam vê-los. Preocupados com a sua honra ou a sua desonra, de não poderem ter filhos a vida inteira. Uma maldição não ter filhos. E por isso, né, quando eles são visitados por Deus, o que acontece é que eles, primeiro, Zacarias não acredita, né, desconfia, não acredita plenamente, tanto é que é punido, ele ri um pouquinho daquilo que o anjo está falando, né? É só, você vai ser pai, vai nascer um filho, mas ele diz, Zacarias, né, para o anjo, mas como que isso vai acontecer? Dá uma risadinha e diz, eu sou velho e a minha esposa é de idade avançada. E foi até bem educadinho com Isabel, sua esposa, né? Porque ele disse, eu sou velho. Eu podia ter dito, ela é velha também. Né? Não, é de idade avançada. Mas a justiça para eles, quer dizer, o fato deles, né, terem recebido essa graça de Deus de Isabel poder dar à luz em idade avançada. Isso foi, né, eles eram justos, cumpriam toda a lei rigorosamente e viram isso, portanto, como uma graça de Deus para tirar deles, diante dos outros, a desonra. Né? Eles eram tristes, amargurados, porque tinham que viver com essa situação de não poderem ter uma prole. Olha, São José é justo. Em outra linha, em outra dimensão, em outra direção. Porque amava Maria. Resolveu, né, deixá-la em segredo. Aqui está a justiça de São José. A justiça segundo a nova aliança, a justiça, né, a justiça segundo a caridade e o amor de Deus e o amor que nós devemos às pessoas. São José move-se, portanto, não deixa de amar Maria, é apaixonado por ela, né, e não quer que nada de mal aconteça a ela. E não se preocupa com ele mesmo, né? O que vai acontecer? Ele vai abandonar ela, as pessoas vão perguntar, mas que isso, né? Abandonou, a outra ficou grávida, ia ser pior para ele, né? Iam dizer que ele deixou a mulher grávida e deixou-a depois, que negócio é esse, que confusão, né? E que falta de caráter, que coisa horrível que ele fez. Ele não estava interessado em nada disso, né? Porque não pensava em si, agia por amor, São José, a Nossa Senhora. E depois a tomou como esposa, porque como resposta também ao amor de Deus. Ao amor de Deus. A Deus que ele pediu que a assumisse. Não temas, José. Então, esposado com Maria, um homem justo, Mateus 1, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei. Mas era também cumpridor da lei, né? Ensinou Jesus a cumpri-la. Ensinou Jesus a cumpri-la. Através de 4 sonhos, Jesus, né, se manifesta nos sonhos de José, sempre aquela coisa bonita que nós já falamos aqui.
José tem a palavra de Deus, a resposta de Deus, o pedido de Deus, e depois o sonho acaba, ele acorda e coloca em prática, imediatamente, sem resmungar, sem pestanejar, né? Com toda a firmeza, aquilo que o anjo, que no sonho Deus lhe havia pedido. Né? Deus lhe havia pedido. Depois de uma longa viagem cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer. Olha que graça de São José. Mas viu nascer no estábulo. São José deve ter tido alguns momentos assim difíceis, né? Deve ter sofrido um pouquinho por procurar daqui e dali as casas de amigos. A cidade estava cheia de gente por causa do censo, etc. E ele não conseguia lugar nenhum, até que alguém disse: olha, o único lugar que eu tenho aí é esse espaço onde eu guardo e alimento os meus cavalinhos, as minhas ovelhinhas, né? Os cabritinhos que eu tenho, né? Os animais que eu tenho. E foi lá que Jesus nasceu. Então São José, imagina o diálogo com Nossa Senhora. Nossa Senhora dizendo: São José, fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Mas Nossa Senhora já com as dores de parto, já, né? Então não deve ter sido um momento muito tranquilo, né? Mas tudo, São José tem essa, certamente, como Nossa Senhora, tem essa, vive nessa dimensão da presença de Deus, dos propósitos de Deus. Deus sabe o que faz. É aqui que ele vai nascer. Este é o lugar que ele nos concede, né? O estábulo. Foi justamente, né, o rei quis nascer na humildade do estábulo, né, junto dos animais. São José, então, ele se entrega, né, ele acolhe, faz o que tem que fazer, mas depois é Deus que dispõe todas as coisas. Então viu o Messias nascer no estábulo por não haver lugar para eles no outro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus. José aceitou o pedido de Deus, através do anjo, de ser pai de Jesus. É você que vai dar a ele o nome. É ele que dá a Jesus, né, uma descendência. Uma descendência. A descendência de Davi, portanto, para que se cumprisse a Escritura. É tão interessante você ser um personagem escolhido para que a Escritura pudesse ser cumprida. Nós vemos isso o tempo todo nas sagradas, nos evangelhos, né? Principalmente São João, né? Dizendo o tempo todo. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Para que Deus, portanto, as promessas de Deus fossem exatamente cumpridas. São José é um personagem colocado por Deus, né, no caminho de Nosso Senhor, nosso Salvador, para que a Escritura e a palavra de Deus pudesse ser cumprida. Que missão, né? Que grandiosidade da missão do lugar São José ocupa. Teve a coragem de assumir a paternidade, portanto, legal de Jesus, deu a Jesus o nome que lhe foi revelado, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Né? Muito bem. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria. Os pais ficaram encantados, surpreendidos com aquilo que Simeão e Ana disseram a respeito do menino. São José sempre calado, acompanhando tudo. E certamente com Maria, guardando tudo no seu coração, certo, de que estava fazendo tudo o que tinha que fazer, né?
mas aberto a acolher o mistério de Deus que se revelava na sua vida através daquele filho. E para defender Jesus de Herodes, residiu, né, depois inspirado pelo anjo também, imediatamente pega a Sagrada Família, umas coisas, e vai como forasteiro para o Egito. Quantas coisas, esses vai e vens, né, todo esse movimento do início da encarnação. Né? São José não viveu levando, né, como homem, botou Nossa Senhora em cima do asnozinho e foi levando, preocupado, como alimentar os dois, né? Como fazer, para onde ir. Tantas coisas José viveu nesse tempo. E depois, regressando à pátria, né, ele foi para Nazaré também indicado pelo... vamos para uma cidadezinha perdida, porque o filho de Herodes ele está governando, né, e ainda perigo, não se sabe se São José queria morar em Belém, se lá em outro lugar, mas foi para Nazaré, que é justamente... Muito bem. Depois, um fato interessante, meus irmãos, quando Jesus, o Papa termina fazendo essa breve resumo de Jesus, quando, peregrinando para Jerusalém, Nossa Senhora, como todos os anos fazia para a Páscoa, eles se perdem do menino. E eu termino aqui com este fato, recordando esse fato da perda do menino Jesus. É interessante, porque quando eles reencontram-se com Jesus no templo, depois de terem procurado durante 3 dias, Nossa Senhora parecia, e é normal que fosse assim, muito agitada, né? Bem com as emoções, né, acendidas, né? Porque 3 dias, imagina o desespero de uma mãe, né, procurando seu filho. José não fala nada, entende, né, e compreende a situação da mãe, quem ele tinha que cuidar. Mas lá no fundo, eu vejo José, imagino José naquele momento, ele com aquele, quando disse para Maria, que exaltou um pouco na sua voz para dizer: o que você fez? Por que você fez isso? Que isso? 3 dias nós estávamos te procurando. Você sabia disso? Você nem pensou? Como é que vai ficar seus pais? Por que você não avisou? Sei lá. Nunca fez isso. Você sempre foi bonzinho. Nós te procuramos, eu e seu pai. Verdadeiro pai de Jesus. São José, o pai legal, diante de todos, né? Assumido por desejo de Deus. Eu e teu pai te procurávamos, e você está aí, tranquilo. Então Nossa Senhora falando, forte, desabafando, né, com a mãe que procurava desesperada, com São José. E São José ali caladinho. Eu imagino ele até com um sorriso, né, encoberto, por respeito a Nossa Senhora. Mas, lá dentro do seu coração, né, quando ouviu Jesus dizendo: vocês não sabiam que eu vim para fazer a vontade do Pai? Eu imagino São José
falando consigo mesmo dentro do seu coração, eu sabia disso, né? Então, veja, São José, justamente pelo seu silêncio, que fala muito, né? É um homem certo da condução da sua vida, da vida do seu filho, da sua família, por Deus, né? Que os inseriu, ele e a Nossa Senhora, nesse grande mistério, e ambos, com tanta disponibilidade, se ofereceram e viveram essa missão nobilíssima de poder gerar, cuidar e dar-nos a Jesus, né? Nós poderíamos falar muitas outras coisas, muitos outros detalhes, meus irmãos, mas eu acho que nosso tempo já chegou ao fim, não é? Mas é importante que nos evangelhos nós encontramos, né, um homem de fato dedicado, né, um homem santo, um homem de fato justo, um homem que apaixonado, né, apaixonado, que portanto leva a sua vida em função do amor que tem a Deus, em primeiro lugar, né, a Maria, sua esposa, e a Jesus. E, portanto, um homem que também ama, portanto, a humanidade. A humanidade, porque certamente vai percebendo, né, pelo seu contato com Jesus, pelos seus diálogos, pelas coisas que vão acontecendo, que tudo aquilo tem um propósito muito além do que aquele espacinho da sua casa de Nazaré. Obrigado, São José, por ter aceito, né, essa missão e por ser o nosso patrono. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.